Boa tarde, turma 3003. A gente vai continuar estudando circunferência. Hoje na página 196, reconhecimento de uma circunferência. Vou fazer uma leitura aqui básica e vou explicar, né, o exercício resolvido. 14, tá? Chama-se equação do segundo grau em duas variáveis, x e y, toda equação que pode ser escrita sob a forma ax ao quadrado mais by ao quadrado mais cxy mais dx mais ey mais f igual a zero. De A até F, né, está contido no conjunto dos números reais, sendo que o A, B e C não são simultaneamente nulos. Para que essa equação represente uma circunferência, é necessário e suficiente que sejam obedecidas as condições a seguir. Condição 1. O A tem que ser igual a B e o B tem que ser diferente de zero. Segunda condição, o C tem que ser igual a zero. Terceira situação, obedecidas as condições 1 e 2, a equação representada vai ficar na forma x menos p ao quadrado, y menos q ao quadrado igual a k, com p, q e k contidos no conjunto dos números reais. Chamada forma reduzida, apresenta como valor de k um número positivo. Então vamos analisar essa questão aí. Ele quer saber qual das alternativas apresenta uma equação da circunferência. Quando a gente estudou a equação da circunferência, a forma geral ficava lá: x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2ax, menos 2by, mais a ao quadrado, mais b ao quadrado, menos r ao quadrado igual a zero. A letra A está 4x ao quadrado mais 3x ao quadrado, mais 2x menos 8y mais 1 igual a zero. Já dá para ver que não é uma equação da circunferência, porque o que está antes do x ao quadrado é diferente do que está antes do y ao quadrado, porque é 4 e 3. Já na letra B, também não é uma equação, porque tá x ao quadrado menos y ao quadrado. Esse sinal de menos aí também, ele vai colocar, porque quando você tem a fórmula da equação geral que eu acabei de mencionar, é x ao quadrado mais y ao quadrado, ou seja, o valor que antecede o x ao quadrado tem que ser o mesmo valor que antecede o y ao quadrado, e 1 é diferente de menos 1. Na letra C, não é uma circunferência, porque o coeficiente de xy é diferente de zero. E na situação aqui, na condição, né, eu havia falado que tinha que ser o quê? Igual a zero. Porque o C aqui, quem acompanha o C aqui, nesse formato, é o XY. E aqui, na letra aqui, quem acompanha aqui, tá? Porque é diferente de zero. Então, vamos continuar aqui, tá bom? Na letra, isso estou explicando uma por uma, porque, a letra C não é, não é equação, porque o coeficiente xy é diferente de zero. Aqui, o coeficiente xy é diferente de zero, porque é o 3 que aparece aqui. Cada letra tem uma situação. A letra D, essa equação obedece às condições 1 e 2. Quais são as condições 1 e 2? A gente volta lá e analisa. O A é igual a B e o B é diferente de zero. E o C é igual a zero. Aí vamos continuar fazendo a leitura para nós analisarmos se vai ser ou não. Então, os coeficientes de x ao quadrado, na letra D, são iguais e não nulos, porque é 1 e 1. E o coeficiente de xy é igual a zero. Vejamos se a equação obedece à condição 3, que é a fórmula. Qual é a fórmula da situação 3 que eu tinha falado? X menos p ao quadrado mais y menos q ao quadrado igual a k. Lembrando que o k é um valor positivo, né? Tá escrito lá no finalzinho. Então, como vocês podem observar aí,
Tá? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y mais 6. Aí tá fazendo pelo método da dedução, porque tem que virar trinômio quadrado perfeito. A gente junta x com x e y com y. X ao quadrado foi unido a menos 2x. Para virar um trinômio, coloca 1 do lado. E o y ao quadrado foi unido ao menos 4y. Para virar trinômio quadrado perfeito, foi colocado o 4 aqui, que a gente trabalha para os notáveis. Esses valores que foram acrescentados aqui e aqui, a gente acrescenta depois do sinal de igual também. E esse mais 6 passa para o outro lado negativo. A gente reduz a equação, coloca na forma reduzida, né? Vai ficar x menos 1 elevado ao quadrado, é o primeiro termo, e o terceiro tirando raiz quadrada e respeitando o sinal aqui do meio, elevando ao quadrado. E aqui, ó, raiz quadrada de y ao quadrado, y, de 4, 2, elevado ao quadrado, resolvendo isso aqui, deu menos 1. Só que, ó, como o membro constante da equação é negativo, concluímos que a equação não representa uma circunferência, porque eu falei aqui, ó, né, aqui é o valor do k. O k é um número positivo, como deu negativo, também não representa a equação. A gente vai analisar a letra E agora. Gente, esse é o primeiro vídeo, tá? Tem mais. Ó, a equação na letra E. Vamos analisar a letra E, ó. Os coeficientes, né, são iguais. Beleza. Vamos ver o restante, né? O coeficiente de xy é igual a zero, porque ele não aparece. A gente vai ver a terceira condição, fazendo de novo o trinômio quadrado perfeito, fazendo a mesma operação da letra D. Quando eu fizer a mesma operação da letra D, no final, ó, como aqui é todo mundo par, dividir todo mundo por 2 para reduzir. E faço o trinômio, ó, juntei x ao quadrado com menos 4x e o y ao quadrado com menos 12y. Acrescentei o 4 aqui e o 9 aqui. Depois botei para o outro lado. Vocês perceberam que ficou positivo. Então, essa daqui realmente é a equação da circunferência. Tá? Tem que analisar situação por situação. Tá? Na página 197, depois eu vou colocar exercícios. A gente vai para a página 198 para finalizar o vídeo 1. Ó, posições relativas entre um ponto e uma circunferência. Ó. Em um campeonato de paraquedismo, o objetivo dos saltadores é aterrissar em um alvo circular demarcado em um campo plano. Tá? Então, ó, o paraquedista ele representa o que? Um ponto. E a circunferência é o local onde ele vai cair. Ó. Tá? Como vocês podem observar aí no desenho. Aí agora a gente vai ver essa situação no exercício resolvido, tá? Mas antes de fazer o exercício resolvido, a gente vai analisar as posições, tá? Né? As posições relativas entre um ponto e uma circunferência. Tem, ó, primeira situação, ó, a fórmula reduzida, tá? Depois a circunferência. Daqui a pouco eu vou colocar a continuação no vídeo 2.